os estados têm uma dívida superior a R$ 1 trilhão. Superior a R$ 1 trilhão. E coisa de 80% disso é com o governo federal. Se você for olhar com lupa, você vai ver que não é só R$ 1 trilhão, como se fosse só. Porque na previdência dos estados, se você for olhar lá o buraco, for olhar o passivo atuarial, a diferença entre o que eles têm que pagar e o que eles recebem como receita previdenciária, o passivo passa de R$ 2 trilhões, além desse trilhão a que me referi. Os aposentados e pensionistas dos estados representam 2% da população, um pouquinho mais do que isso. E eles ficam com 1/4 da receita líquida dos estados, pouco mais do que isso também. Ou seja, 2% da população do Brasil, depois a gente fala dos ricos, dos milionários, né? Concentração de renda, olha essa concentração de renda aqui. Os aposentados dos estados, que são 2% da população, ficam com uma grana de 1/4 da receita dos estados. Os estados recebem o dinheiro, 1/4 vai para 2% da população, que são os funcionários públicos aposentados. Situação que vai piorar, porque quase metade dos servidores em atividade nos estados tem direito à regra especial de aposentadoria. É um desastre, é uma gravidade sem paralelo. Nos municípios a gente vai encontrar coisa no governo federal, mas essa situação dos estados é complexa. Aí os governadores, eles vão falar sobre esse assunto. O problema é a taxa de juros que o governo federal cobra. O governo federal cobra uma taxa de juros que é a mesma taxa de juros que ele usa para rolar a dívida dele. Então não é agiotagem, entendeu? Não é agiotagem coisa nenhuma. Já baixou, a taxa de juros já foi maior. Eles sabiam exatamente qual era a regra quando se endividaram. Mas tadinhos dos governadores, né? Tadinhos dos governadores. Aí eles entram na justiça. Eles têm que pagar, eles não pagam e eles entram na justiça. E olha que coisa interessante. Eles sempre ganham. Fizeram um estudo, pegaram 10 anos, 10 anos, em que o Supremo Tribunal Federal foi acionado quase 500 vezes pelos estados contra o governo federal. Sabem quantas vezes o Supremo decidiu a favor dos estados? 93% das vezes. Tadinho dos estados. Aí, para que os estados vão pagar se eles têm a generosidade do Supremo? O Supremo, aí vem o ministro, vem a ministra, e eles falam, puxa vida, temos que cuidar dos estados porque as pessoas não podem ficar sem dinheiro. Então os caras são uns irresponsáveis, são uns completo irresponsáveis, e fazem o quê? Vão lá e choram. Aí eles pegam, não pagam, e esse dinheiro que eles não pagam, vocês acham que eles usam de alguma forma para diminuir o desequilíbrio do orçamento deles? Não! Eles pegam esse alívio e aumentam a despesa.